Bem-vindos a mais um tutorial aqui no meu canal. Aproveita que está por aqui, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. É um prazer poder trazer para vocês mais esta receita. E eu tenho certeza que vocês vão adorar produzir este blusão aqui. E ele é muito fácil de fazer. Apesar do tutorial ter ficado um pouquinho mais longo que os demais, vai valer super a pena você ficar por aqui comigo para aprender a produzir este blusão. Uma coisa importante que eu quero falar a respeito desta peça é que a quantidade de correntinhas iniciais, tanto para o tamanho P e M quanto para o G e o GG, é a mesma. E o que vai mudar para cada tamanho? É o fio e a agulha que você vai utilizar. Primeira blusa que eu fiz, eu usei o fio Candy Baby e a agulha 4,5. E na blusa que eu estou fazendo neste vídeo aqui, eu utilizei o fio Flash da Pinguim e a agulha 5 para o tamanho GG. Se você quiser tamanhos maiores, é muito fácil adaptar. O que você precisa saber é, além de ter as suas medidas, do quadril até a axila, ou se você quiser mais comprido, ou se você quiser mais compridinha do que eu vou fazer aqui, você sempre vai fazer uma quantidade par de correntinhas para iniciar o trabalho. Dito isso, aqui para esse tamanho, eu vou fazer 60 correntinhas. E aqui eu estou utilizando a agulha número 5. Para a barra, eu vou fazer 16 pontos baixíssimos. Se você quiser uma barra menor, sempre faça uma quantidade par de pontos baixíssimos. Você pode fazer 10 pontos baixíssimos, 8, depende da largura que você quiser. Para ficar bem larguinha, eu vou fazer 16 pontos baixíssimos. Eu pulo a primeira correntinha, na segunda eu faço meu primeiro ponto. E assim vou seguindo. 16 pontos baixíssimos. Para não ficar toda hora contando os pontinhos, eu vou colocar o meu marcador. E a partir daqui, da próxima correntinha, eu vou iniciar o corpo. O corpo da blusa é bem fácil de fazer. Nada mais é que uma combinação de ponto meio alto e ponto baixíssimo. Ponto meio alto, ponto baixíssimo. Aqui, faço um ponto meio alto. Em seguida, um ponto baixíssimo. Repito, um ponto meio alto, depois um ponto baixíssimo. E assim até chegar aqui no meu último ponto. E um detalhe bem importante é que aqui no final, o último ponto a ser trabalhado tem que ser um ponto meio alto. Se por acaso não for, pode ser que a quantidade de correntinhas não esteja correta ou que aqui pelo meio do caminho algum ponto se repetiu. Então, é importante fazer este comecinho bem certinho para não ter erro no decorrer da peça. Meu penúltimo ponto, ponto baixíssimo, último ponto, ponto meio alto. Então, aqui está tudo certo. Da segunda carreira, faço uma correntinha para virar
E ao virar, eu vou trabalhar a mesma combinação de pontos. Só que eu vou pegar na alça de trás da carreira anterior. Então, venho aqui com a minha agulha e faço um ponto meio alto. No ponto seguinte, mesma coisa, alça de trás, faço um ponto baixíssimo. E vou continuar a repetição, ponto meio alto, ponto baixíssimo, sempre pegando na alça de trás, até eu chegar no meu marcador. Aqui o meu último ponto meio alto, cheguei no marcador, vou fazer o ponto em barra. Só que no lado avesso da peça, eu vou trabalhar a barra com um ponto diferente. Vou laçar a linha e vou trabalhar ponto meio alto fechado na terceira laçada. Vou colocar a agulha pela alça de trás, puxo o fio e fecho o ponto. Vou marcar aqui e vou repetir. Laço o fio, coloco a agulha na alça de trás da carreira anterior, puxo a linha e fecho o ponto. Laço a linha, coloco a agulha na alça de trás da carreira anterior, laço a linha de novo e fecho o ponto. E vou fazer assim até chegar lá no penúltimo ponto. Na primeira carreira, o ponto parece mais insistente e um pouco mais apertado, mas isso é super normal. Siga em frente. No último ponto baixíssimo, eu vou dar uma puxadinha aqui na alça de trás para deixar ele mais larguinho. Eu vou fazer o mesmo ponto meio alto fechado na terceira laçada, só que dessa vez eu vou colocar a agulha por trás, ainda pegando pela alça de trás, só que eu vou pegar as duas alças do ponto juntos. Então, eu dou uma empurradinha, pego a minha linha e fecho o ponto. Isso é um detalhe importante de fazer para não correr o risco da peça ceder, dessa barra ficar mais larga conforme o uso. Então, é um detalhe bem pequenininho e importante que vai fazer toda a diferença no acabamento da sua peça. A carreira seguinte, faço uma correntinha, viro e vou trabalhar pontos baixíssimos, pegando também na alça de trás. Toda a vida, os pontos que nós vamos trabalhar vão ser trabalhados pegando pela alça de trás. E aqui, sempre quando for no lado certo da peça, e você pode até colocar uma marcação se você quiser, no lado certo da peça, a barra vai iniciar com pontos baixíssimos. E no lado avesso, vão ser os pontos meios altos fechados na terceira laçada. Desse jeito, eu vou fazer mais 3 carreiras, um total de 5 carreiras.
E em seguida eu vou iniciar a cava raglan. Aqui eu tenho minhas 5 carreiras, já vou deixar separadinho um marcador extra, porque agora nós vamos ter, além da barra, teremos a gola. A partir daqui, eu vou fazer 45 correntinhas. Uma, das 45 correntinhas, vou fazer a gola. A gola, lá no final, no acabamento da blusa, nós vamos costurar ela dobradinho assim. Então, se você quiser uma gola mais alta, faça uma quantidade maior de correntinhas, que quando você dobrar, fique da altura que você quiser. Aqui vai ficar exatamente igual àquela primeira blusa que eu fiz, que eu gostei bastante, porque eu gosto de usar minhas golas de tricô, gosto de colocar um pala por cima, então para mim ficou ideal. Aqui então eu vou fazer 16 pontos baixíssimos, igual lá na barra. Só que aqui na gola eu vou trabalhar tanto no lado certo quanto no lado avesso o mesmo ponto. Não vou mudar como nós fizemos lá na barra. Mais uma vez eu vou usar o marcador para não ficar toda hora contando os meus pontos. E daqui até chegar aqui na última correntinha, eu vou trabalhar pontos meios altos fechados na terceira laçada. Essa carreira dos pontos meios altos fechados na terceira laçada, que é a parte da raglan, nada mais é do que a parte que vai fazer o detalhe da separação entre as mangas, a parte da frente e as costas. Cheguei aqui na última correntinha, trabalhei meu último ponto meio alto fechado na terceira laçada. Agora, vou continuar com a repetição dos meus pontos meio alto e baixíssimo. De novo, até chegar na marcação e fazer o ponto da barra e voltar. A partir daqui, eu vou trabalhar mais 2 carreiras. Vou subir mais uma, depois descer e subir mais uma carreira. Vão ser um total de 3 carreiras, na verdade. Ok, fiz mais uma, duas, 3 carreiras. Aqui está a carreira de ponto meio alto fechado na terceira laçada. Agora eu vou iniciar os aumentos da cava raglan. E aqui é bem simples de fazer. Nós vamos ir aumentando de 2 em 2 pontos, dessa forma. Vou laçar a linha e vou fazer um ponto meio alto fechado na terceira laçada. Este ponto nós vamos fechar junto com a laçada do último ponto
da carreira anterior. Então, eu vou vir aqui, posicionar a agulha na parte de trás, ou se você quiser, você pode vir por baixo dessas duas alcinhas aqui. Mas também não vai fazer muita diferença. Então, vinha nessa alça aqui de trás. Logo em seguida, eu coloco a agulha na alça de trás do primeiro ponto disponível. Laço a linha e fiquei com 4 laçadas da minha agulha. E agora eu vou fechar este ponto. Tenho um ponto meio alto fechado na terceira laçada. Em seguida, faço mais um. E fecho. Faço uma correntinha e vou seguir com os pontos do corpo da blusa normalmente. Com um ponto meio alto e um ponto baixíssimo. E mais uma carreira de aumentos. Como vocês podem perceber, a cada carreira de subida, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos. Então, aqui sempre será do mesmo jeito. Eu vou ir fazendo aumentos de 2 em 2 pontos até eu chegar aqui na marcação e fazer os pontos centrais das costas. Então, você vai fazendo os aumentos também na sua blusa e quando chegar aqui no finalzinho, nós vamos para o próximo passo. Eis aqui o meu último aumento. Cheguei na minha marcação, na gola, vou fazer os pontos baixíssimos da gola. A partir daqui, eu já não vou fazer nenhum aumento. Eu vou fazer um total de 24 carreiras. Isso vai dar 12 cordões como esse que vocês estão vendo aqui. Eu contei assim para ficar mais fácil para eu me basear na contagem de carreiras. E você pode fazer da mesma forma.
Aqui eu tenho 24 carreiras. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cordõezinhos do ponto principal. Agora, eu vou começar a fazer as diminuições. Agora, para as diminuições, nós vamos fazer na mesma proporção que os aumentos, ou seja, de 2 em 2. Como que vão funcionar as diminuições? Quando eu chegar aqui no antepenúltimo ponto meio alto, eu vou deixar de trabalhar os 2 últimos pontos. Então, quando eu chego aqui, eu vou erguer uma correntinha, virar e descer. E assim vou ir diminuindo até eu ter a mesma quantidade de diminuições que eu tive de aumentos. Vocês estão vendo a marcação aqui. Eu deixo de trabalhar esses 2 últimos pontos, que é o ponto baixíssimo e o ponto meio alto. Eu vou simplesmente erguer uma correntinha, virar a peça e continuar trabalhando tudo como antes. E assim ir diminuindo, diminuindo até chegar à mesma proporção de aumentos, de diminuições e aumentos. E aqui vai ter a mesma quantidade que nós tínhamos lá no início. Então, eu vou fazendo as diminuições aqui, dessa forma. E quando eu chegar na quantidade de pontos igual a que eu tinha aqui, ou também você pode se basear pela quantidade de aumentos, vai ser a mesma quantidade de diminuições, igual a quantidade de aumentos. Volte aqui para o próximo passo. O próximo passo vai ser o detalhe aqui da raglan. Fiz todas as diminuições e cheguei na mesma quantidade de pontos que eu tinha lá no início do trabalho, antes dos aumentos. Ou seja, como eu comecei com 60, naturalmente aqui eu tenho que ter um ponto a menos, né? 59 pontos. Então, para fazer o detalhe da raglan aqui, nós vamos subir uma carreira de ponto meio alto fechado na terceira laçada, como eu fiz aqui. Para isso, aqui eu tenho a minha última carreira de diminuição. Eu vou fazer mais uma carreira descendo e outra subindo, para então começar a carreira de pontos meios altos fechados na terceira laçada. Tendo feito mais 2 carreiras, ou seja, depois da última diminuição fiz mais 1, 2, eu vou fazer então o seguinte. Aqui eu vou fazer como nos aumentos. Laço fio, vou vir aqui na carreira anterior, nesta alcinha da parte de trás, vou colocar a agulha e no próximo ponto disponível eu coloco a agulha também e laço o fio. E aqui eu vou fechar um ponto com todas essas laçadas junto. Laço o fio novamente, venho aqui no próximo ponto disponível, faço um ponto meio alto fechado na terceira laçada e repito a mesma coisa que eu fiz antes. Laço o fio, venho aqui
Na laçada da próxima carreira, coloco a agulha atrás, vou com a agulha no próximo ponto disponível da outra carreira, laço o fio e fecho o ponto. Laço o fio, no próximo ponto disponível, faço um ponto meio alto fechado na terceira laçada. E assim eu vou fazer até chegar lá em cima na marcação. E aqui vou seguir com a gola. E o próximo passo será a construção da manga direita. Aqui cheguei na marcação aonde fica a gola, vou trabalhar normalmente os pontos baixíssimos. Ok. Agora eu vou fazer uma correntinha para virar e chegar até aqui. E aonde eu tiver os pontos meios altos fechados na terceira laçada, eu vou trabalhar o mesmo ponto pegando na alça de trás, como eu fiz lá quando eu comecei a fazer a cava raglan. Vou seguindo até chegar no finalzinho. Ok, aqui é meu último ponto meio alto fechado na terceira laçada. Agora eu vou seguir com a continuação dos pontos do corpo da blusa. E aqui eu vou contar uma carreira, duas, três, vou fazer 5 carreiras. Depois disso, eu vou dar início à etapa da manga. Ok. Agora, a partir daqui, faço 84 correntinhas para iniciar a manga. Para fazer o punho, eu vou trabalhar 10 pontos baixíssimos. Então, pulo a primeira corrente, na segunda, eu inicio o primeiro ponto baixíssimo.
9 e 10. Aqui eu vou colocar o marcador para não ficar toda hora contando. E vou continuar com o mesmo ponto. Um ponto meio alto e ponto baixíssimo. Agora que eu cheguei aqui em cima, eu vou unir uma carreira com a outra. Ou seja, vou vir aqui como eu fiz lá nos aumentos ou na subida aqui desse ponto meio alto baixíssimo, ou seja, o ponto meio alto fechado antes de ser laçada, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu não vou subir ponto nenhum. Eu vou apenas vir aqui com a minha agulha no mesmo lugarzinho, na carreira que eu tenho na frente da minha agulha, e vou colocar a agulha aqui nessa alcinha aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Viro e vou descer uma carreira. Tudo igual. Bem, aqui na manga eu vou trabalhar da mesma forma que a gola, ou seja, tanto na carreira do lado avesso quanto na carreira do lado certo, vão ser pontos baixos sempre, ou melhor, pontos baixíssimos sempre. Então, aqui, primeiro ponto baixíssimo, já marco e vou seguir. E sempre trabalhando, pegando na alcinha de trás, não se esqueça. E aqui no finalzinho, no último ponto baixíssimo, para não ficar com a manga esgamelada, como minha mãe diz, ao longo do uso, nós vamos pegar as duas alcinhas normalmente, como então aqui na carreira de subida, que é a terceira carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Vir aqui. Vou vir. Vou vir aqui na laçada da carreira que eu tenho logo em seguida, não esta, né? Porque essa aqui é onde eu já prendi o ponto antes.
Vou vir na carreira seguinte. Colocar a agulha na alça de trás. Puxo o fio, fecho um ponto baixíssimo, viro e vou trabalhar tudo igual novamente, até chegar na barra, fazer os pontos baixíssimos, subir e fazer a mesma coisa, só que agora começar a subir de fato os aumentos da manga. Ok, aqui eu ajustei um pouco a minha iluminação para mostrar a próxima parte. Depois de unir mais uma carreira na cava, eu desci esta carreira e voltei. Fiz mais uma. Vocês podem ver aqui. Agora eu vou seguir com a raglan. Vou laçar a linha, vou pular aqui, porque eu não tenho mais nenhuma carreira da cava. Vou vir no ponto seguinte, tendo cuidado para não colocar ponto aqui aonde tem este buraquinho. Como vocês podem ver, aqui ficaram esses buraquinhos. Não se preocupe, no acabamento nós vamos fechar esses buraquinhos aqui com agulha de tapeçaria. E aqui, então, eu venho no meu próximo ponto meio alto disponível, faço um ponto meio alto, fechando ele na terceira laçada. E vou ir até em cima, trabalhando, pegando pela alça de trás, sempre. Até chegar na gola. E aqui eu sigo com a gola, depois de pontos, mesma coisa. Aqui é onde eu tenho os pontos meios altos, fechados na terceira laçada, eu vou fazer a continuação deles, mais uma carreira, ou seja, terminando os pontos altos, ajustadinho aqui para não sair do foco. Aqui é o ponto da união, trabalho ele e aqui eu vou trabalhar os pontos da manga, como eles se apresentam. Ponto meio alto, ponto baixíssimo, ponto meio alto, ponto baixíssimo. Assim até chegar no punho. E depois fazer a carreira de subida.
Aqui é o último ponto da manga, propriamente, que é o ponto meio alto. Antes de começar a subir os aumentos para a manga, eu vou fazer algumas carreiras para deixar a manga mais larga na parte de cima, ou seja, ela vai ficar afunilada ao chegar no punho. Esse detalhe é bem simples de fazer e vai deixar o aspecto da manga mais bonitinho no corpo, mais ajustado. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para virar. Eu vou trabalhar apenas 29 pontos no total para fazer este detalhe. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto meio alto e vou seguir até eu ter trabalhado apenas 29 pontos. Aqui é meu ponto de número 29. Agora faço uma correntinha e vou virar. Não vou descer até o punho. Então, vou trabalhar normalmente os pontos como se apresentam, pegando pela alça de trás, até chegar lá em cima, no último ponto meio alto. Então, cheguei aqui em cima, novamente. Fazer o meu último ponto meio alto e vou subir a raglan. E como eu vou fazer isso? Quase da mesma maneira que aqui nas costas. Só que ao invés de aumentar 2 pontos, eu vou aumentar 4 pontos. Praticamente do mesmo jeito. Vou laçar a linha, venho aqui. Venho aqui nesta carreira anterior, nesta alcinha que eu tenho no final desta carreira, coloco a agulha e venho aqui no meu próximo ponto meio alto disponível da raglan e coloco a agulha na alça de trás deste ponto. Laço a linha e fecho o ponto. Fiz um ponto de aumento. Vou subir mais 3, trabalhando na alça de trás. 1, 2, 3. Faço uma correntinha para virar, viro, vou trabalhar a sequência dos pontos. Ponto meio alto, ponto baixíssimo, e aqui no final nós temos este detalhe do aumento da largura da manga. Eu vou fechar esta carreira que eu estou, a anterior e a outra junto. Vão ser 3 carreiras fechadas juntos, de maneira bem simples. Aqui, o meu ponto seguinte é o ponto baixíssimo. Então,
eu vou vir aqui, nessa alcinha da carreira anterior, como eu fiz lá nos aumentos, na subida. Venho aqui, coloco a agulha, venho no meu ponto baixíssimo na alça de trás, laço a linha e fecho um ponto baixíssimo com 3 carreiras juntos. E pronto. Agora eu sigo com a manga normalmente. Assim eu vou fazer uma carreira de descida e mais uma de subida. Bom, aqui na carreira de subida, assim que ficou a união das 2 carreiras aqui em pontos baixíssimos. Ficou bem discreto e ficou um detalhe bem legal. Agora continuo aqui para fazer mais um aumento, 4 pontos, como antes, subindo a raglan. Último ponto meio alto, laço a linha, venho aqui na alcinha de trás do último ponto da carreira anterior, o meu próximo ponto da raglan disponível, vou puxar a linha e fecho um ponto. E faço mais 3 pontos meios altos fechados na terceira laçada, trabalhando na alça de trás da carreira anterior. 2, 3. Agora eu faço mais uma correntinha para virar e vou fazer mais um aumento na largura da manga. Só que antes eu fiz 29 pontos. Agora eu vou trabalhar 59 pontos para fazer este aumento. Então, a partir daqui, eu vou contar um total de 59 pontos. Cinquenta e nove, faço uma correntinha para virar e trabalho até chegar lá em cima e fazer mais um aumento aqui na raglan. Aqui eu cheguei no meu último aumento da manga, subi mais 4 pontos, vou fazer mais uma carreira de descida e na próxima eu vou seguir normalmente com os pontos baixíssimos da cola. Então, aqui eu só viro, vou continuar todo o esquema normalmente. Ok, agora é só
agora não teremos aumentos, não farei aumentos e nem diminuições. Eu vou trabalhar um total de 8 carreiras de subida e descida, para depois começar a fazer as diminuições da manga, fazer as diminuições da largura. Então, esse será o próximo passo. Já volto aqui para mostrar como fazer. Bom, aqui é a minha primeira diminuição da cava raglan da manga. E na proporção que nós fizemos os aumentos, ou seja, 4 pontos, nós vamos diminuir 4 pontos. E aqui nós temos o detalhe do aumento na largura da manga que nós fizemos. Aqui temos esses 2 aumentos da largura. A partir da quarta diminuição, nós vamos fazer este mesmo aumento. Então, eu vou fazer 4 diminuições. Na quarta diminuição, eu volto aqui para mostrar como é que vai funcionar nesse outro lado. Aqui eu tenho, então, 1, 2, 1, 2, 3 diminuições. Aqui eu vou fazer a minha quarta diminuição nesta próxima carreira. E a partir daqui, eu vou trabalhar 63 pontos para fazer o aumento da largura da manga. Então, aqui eu vou fazer trabalhados no aumento da largura da manga. Agora, faço uma correntinha, viro, vou trabalhar e fazer só 59 pontos, ou seja, 63 menos 4. E aqui, como lá na carreira de aumentos da raglan, nós vamos trabalhar essa parte aqui, fechando essas carreiras em uma só com um ponto baixíssimo.
subir a carreira. Aqui está a união da carreira de aumento. Vou fazer mais uma carreira de aumento na largura. Faço uma correntinha para virar e vou trabalhar 33 pontos apenas. Contando a partir deste daqui. 1, 31, 32 e 33. Faço uma correntinha, viro, e agora eu vou trabalhar 29 carreiras. Ou melhor, agora eu vou trabalhar 29 pontos apenas, até chegar aqui em cima. Lembrando que são 29, porque são 33 menos 4 pontos da diminuição da raglan. Essa é a última carreira de aumento da largura. Agora eu vou fazer a carreira de união e seguir diminuindo. Agora que eu fiz todas as diminuições, cheguei aos meus 83 pontos, vou fazer o detalhe da raglan, que são os pontos meios altos fechados na terceira laçada. E o sistema vai ser igual o que eu fiz nas costas, na parte do fechamento das diminuições. Eu vou laçar a linha, já lacei, e aqui na carreira anterior, ou melhor, na carreira anterior, tem essa alcinha aqui, vou colocar a agulha na parte de trás dessa alcinha, aqui, 3 laçadas, venho aqui no próximo ponto disponível e puxo a linha e fecho o ponto. Agora vou subir 3 pontos meios altos fechados na terceira laçada. 1, 2 e 3. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Laço a linha, venho aqui nessa alcinha de trás da carreira, venho à frente, venho aqui no ponto disponível da outra carreira, puxo a linha e fecho o ponto. E subo 3 pontos meios altos fechados na terceira laçada. E vou fazer isso até chegar lá em cima na gola. E aqui eu vou subir, então, nos últimos pontos altos, aqui 1, 2 e 3. Pontos meios altos fechados na terceira laçada. E vou seguir fazendo a gola. Aqui eu trabalhei, então, os pontos da gola. E aonde eu tenho os pontos meios altos, fechados na terceira laçada, eu vou fazer os mesmos pontos
meios altos, fechados na terceira laçada, pegando na alça de trás. Depois de trabalhar mais uma carreira do ponto meio alto fechado na terceira laçada, ao chegar aqui na cava, eu trabalhei mais uma, duas, três, quatro carreiras só de cava na manga. E agora eu vou fazer a costura. A costura você pode fazer com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Na primeira blusa que eu fiz com agulha de crochê, com a mesma que eu utilizei na peça inteira. Aqui eu vou fazer com agulha de tapeçaria. O acabamento vai ficar praticamente o mesmo, então é indiferente se você quiser fazer com agulha de crochê ou com a de tapeçaria mesmo. Então, aqui só para fazer um pouquinho diferente daquela que eu fiz primeiro, vou fazer com a de tapeçaria. Vou fechar aqui essa minha correntinha e vou fazer a costurinha pra finalizando a parte da costura da manga. E agora eu vou arrematar aqui, vou deixar um fiozinho de uns 10 centímetros, mais ou menos. E ficou bem escondidinho essa costura aqui que eu fiz. Para seguir com a parte da frente, a lógica é que nós vamos seguir com uma carreira agora de descida. Se você tiver feito a costura com a agulha de crochê, aqui você não arremata, tá? E você segue adiante, como eu vou fazer aqui. A partir deste ponto aqui. Iniciando pela cava e não pela barra. Então, eu vou vir com aqui na cava, vou prender a linha. A partir daqui deste ponto da união, que é o ponto então, faço uma correntinha e vou seguir trabalhando pontos
os pontos da capa. Aqui na carreira de subida, eu vou iniciar a união da parte da frente com a manga. Então, aqui eu estou no meu último ponto, meio alto, e eu vou unir com uma carreira da manga. Aqui eu tenho a costura, aqui eu tenho uma carreira. Então, eu vou vir com a minha agulha aqui no último ponto, pegar na alcinha de trás, como eu fiz lá nos aumentos. Então, pego aqui, laço o fio, faço um ponto baixíssimo para essa união. Faço uma correntinha, viro, vou descer mais uma carreira. Quando eu subir a carreira seguinte, vou fazer a mesma coisa nesta carreira aqui da cava da manga. Aqui mais uma carreira, vou prender nesta próxima carreira aqui, um ponto baixíssimo, igual eu fiz na carreira anterior. Vou descer mais uma carreira, subir a carreira seguinte, então, trabalhar pontos meios altos fechados na terceira laçada. Faço mais essa aqui, e mais outra, e volto para mostrar como subir, então, a cava raglan. Para depois iniciar os aumentos da parte da frente. Estando na carreira de subida novamente, agora vou iniciar a raglan. Aqui eu vou laçar a linha e vou ir aqui no meu primeiro. E vou seguir trabalhando, pegando na alça de trás, até chegar na gola. Depois voltar com este mesmo ponto. Ok, e aqui iniciamos a cava da parte da frente. Faz essa carreira aqui de descida e mais duas. Então, vou descer essa carreira, subir mais uma, descer outra carreira e subir novamente. Vai ser um total de 4 carreiras.
Aqui na quarta carreira, eu vou iniciar a união da parte da frente com a raglan e os aumentos. Da mesma forma que eu fiz lá no começo. Então, laço a linha, venho aqui na alcinha de trás da carreira anterior, no último ponto. Venho aqui no meu primeiro ponto meio alto da raglan disponível, coloco a agulha na alça de trás, puxo o fio e fecho o ponto. Fiz um ponto de aumento. Vou fazer mais um ponto meio alto fechado na terceira laçada. Faço uma correntinha e viro. E assim eu vou ter 2 aumentos a cada carreira de subida. Aqui, como vocês podem ver, eu já fiz todos os aumentos da parte da frente e cheguei aqui no marcador. E agora, antes de subir a gola, eu vou fazer as diminuições da parte da frente. E aqui, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos restantes. Quando você tiver com 6 pontos restantes na carreira, antes de começar a subir a gola novamente, você vai fazer isso aqui. Aqui eu tenho um ponto meio alto. O próximo ponto vai ser um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, eu vou pegar um ponto e mais outro juntos. E vou fechar um ponto baixíssimo. Trabalho um ponto meio alto. E aqui eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, diminuindo mais um ponto. Um ponto, mais um e fecho um ponto baixíssimo. E aqui o último ponto é o meio alto, eu trabalho um ponto meio alto. E agora eu sigo com a gola. E aqui faltando mais. E aqui faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para chegar na gola, vou fazer uma última carreira de diminuições. Um total de 2 carreiras apenas. Se você quiser fazer mais 2 carreiras com diminuições, você escolhe o que você achar melhor. Então, vou fechar 2 pontos em um ponto baixíssimo. E faço um ponto meio alto, normal, e depois mais uma diminuição, quer dizer, mais uma diminuição, fechando 2 pontos em um ponto baixíssimo. E continuo o restante normalmente. E vou trabalhar a partir da próxima carreira
um total de 16 carreiras antes de começar a fazer aumentos novamente. Então, fiz 2 carreiras com diminuições, um total de 2 cordões, e agora vão ficar mais 8 cordões, sendo cordão este detalhe aqui que fica saliente no lado certo da peça. Então, aqui tem 1, 2, vão ser um total de 12, contando com os aumentos que virão depois. Então, aqui vão ficar esses 2 mais 8 sem nenhum aumento ou diminuição. Estou na minha 20ª carreira. Agora chegou o momento de fazer os aumentos. E aqui, para fazer os aumentos, a lógica vai ser a mesma. Só que em vez de ter apenas 6 pontos restantes, eu vou deixar apenas 4. Então, finalizo com um ponto meio alto, como sempre. E aqui no ponto baixíssimo, eu vou fazer o meu primeiro aumento com um ponto baixíssimo e um ponto meio alto dentro desse mesmo ponto. Fiz um aumento. Trabalho um ponto baixíssimo, próximo ponto, e faço um ponto meio alto e um ponto baixíssimo. E sigo, finalizo aqui com um ponto meio alto. E assim, vou fazer mais uma carreira de descida, outra de subida, e quando chegar nos 4 últimos pontos finais, vou fazer o aumento da mesma forma. Ok. Aqui eu completei 24 carreiras, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cordões. E a partir da carreira de número 24, eu vou começar a fazer as diminuições novamente. E as diminuições vão ser na mesma proporção dos aumentos. Ou seja, vou deixar de trabalhar 2 pontos a cada carreira de subida. Então, aqui eu estou na minha carreira de número 24, faço uma correntinha para virar e vou seguir. E vou ir diminuindo até eu ficar com a mesma quantidade de pontos que eu tinha lá no início. Aqui, finalizei a parte da frente. E nessa parte, você pode costurar a lateral com agulha de tapeçaria ou simplesmente costurar com agulha de crochê e continuar a manga esquerda do mesmo jeito que foi feita a manga direita. Então, aqui é bem simples, o acabamento é bem fácil de fazer. Essa parte da manga é tudo igual à manga direita. O acabamento é costura, do jeito que você achar melhor. Então, aqui não tem mistério nenhum. Aqui vocês podem ver que eu estou com a peça praticamente finalizada. Fiz a costura lateral da frente com as costas. Aqui
Eu estou na quarta carreira da cava da manga, vou subir a quinta carreira, só que antes eu vou fazer um parênteses aqui para quem quer fazer a costura com a agulha de crochê. Se você vai fazer a costura com agulha de crochê, você começa a costura a partir da quinta carreira. Você vai subindo com a agulha de crochê, seguindo o mesmo padrão. Aqui ponto baixíssimo no punho e aqui ponto meio alto, ponto baixíssimo, até chegar aqui na cava. E unir tudo com ponto baixíssimo até subir lá na gola. Eu vou continuar com a agulha de tapeçaria, então vou fazer mais uma carreira e finalizar minha peça. Na gola, aqui é opcional. Se você quer uma gola altinha, você pode deixar assim mesmo. Eu vou fazer como eu fiz no meu primeiro blusão, aquele verde menta. Para fazer daquele jeito, você vai virar o blusão do lado avesso e aqui com a agulha de tapeçaria você vai costurar as carreiras de pontos baixíssimos uma com a outra, cada uma seguindo a sua basezinha. Uma costura bem simplesinha, não tem mistério. Essa parte eu não vou mostrar, tá? Senão o vídeo vai ficar mais longo ainda. E assim a peça já estará finalizada. Não é uma peça difícil de fazer, como vocês puderam perceber, porém ela tem detalhes, o que torna ela uma peça longa, trabalhosa, mas que o resultado no final é muito satisfatório. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui as fotos dessa peça finalizada, lindíssima, e também algumas sugestões e inspirações para vocês fazerem as suas criações, tá? Vocês seguirem com esse projeto, com esse trabalho maravilhoso.